Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração? O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiel no que é dos outros, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fores fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, Padre Natal, como foi bom conhecê-lo, celebrar contigo a Santa Missa com o Padre Jânio. Agradeço a Deus pela presença de vocês. Amo-os como padres lazaristas, filhos de São Vicente. Vicente, pai dos pobres. Uma luz a indicar um caminho a seguir, pois ninguém vai chegar a Deus sem o exercício da caridade. Padre Antônio, estamos juntos, meu querido irmão. Sou muito grato, repito, sem a sua ajuda, esse sacerdote, nos seus quase 74 anos, não suportaria essa missão. Obrigado, meu irmão, sempre eu digo isso. Pelo seu carinho, pelo seu zelo, pelo seu amor a essa obra. Padre Charles, como é bom tê-lo aqui. Tendo-o, trago no meu coração uma obra de Deus, que eu amo muito, a Canção Nova.
Deus lhe enviou através do Padre Jonas para cuidar da missão Canção Nova em Pernambuco. Coloco-me à sua disposição para ajudá-lo também como padre missionário. Queridas irmãs vicentinas, quero saudá-las e o faço com afeto, com carinho. A pessoa da irmã Patrícia, abraço a todas vocês. E tantas outras que não estão aqui, que estão em suas comunidades e talvez nos acompanhem agora pela televisão, através do nosso canal no YouTube. É muito bom tê-las perto de nós. A casa de missão de vocês, bem colado ao santuário, tão pertinho. Apontar um caminho vocacional para a igreja e particularmente para vocês, filhas da caridade. Queridos irmãos, amados irmãs, povo de Deus, quando nos reunimos e celebramos a Eucaristia, sentimos um desejo de mergulhar num silêncio de meditação, ouvindo a palavra, sabendo que é Deus quem nos fala. Sua palavra toca, às vezes incomoda, mas liberta. É palavra de salvação para o mundo inteiro. E feliz quem a escuta e a põe em prática. Vamos meditar os textos de hoje? Quero partilhar com vocês o que ouvimos nessa liturgia do 25º domingo do tempo comum. A primeira leitura, vocês se lembram? Do livro de Amós. É um texto que nos chama muito a atenção. Amós criava ovelhas, era um humilde pastor. Deus o chama e o envia para anunciar a sua palavra. Ele se sente pequeno, e quem não o é diante de Deus? Como eu, um simples criador de ovelhas, eu tenho minha horta, vou pregar a palavra a essa gente grande. Vai, eu te envio. É lindo perceber que o chamado, a vocação, seja ela qual for, a vocação cristã, a vocação à vida, a vocação específica, será sempre algo absolutamente iniciativa de Deus. A Ele pertence a decisão de chamar quem Ele quer. Mas se o chamado é todo divino, a resposta será sempre toda nossa, humana como nós. E Amós vai, porque Deus o chamou. Bem que dizem as pessoas, Deus capacita quem Ele chama. O Espírito Santo unge as pessoas, homens, mulheres, jovens, e os envia em nome de Jesus para anunciar o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vocês se lembram do texto de Amós? Ouvi isto, vós que maltratais os pobres, prestai atenção, vós que humilhais os humildes. Que advertência, né? E Amós faz denúncias proféticas denúncias. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem as nossas mercadorias? E o sábado, o dia santo, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir as medidas, aumentar os pesos,
adulterar as balanças, dominar os pobres com o dinheiro e os humildes comprar com um par de sandálias. Como essas palavras se aplicam aos tempos de hoje, aos dias de hoje. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Ai de vós que comprais os pobres com um par de sandálias. Como a palavra de Deus é luz, verdade. E termina com uma advertência terrível a essas pessoas que manipulam, que exploram os pequenos, que humilham as pessoas com um par de sandália, uma dentadura, em troca de um voto. Ou eu não estou dizendo a verdade? Sim ou não? Diz alto para o povo ouvir, sim ou não? Esse sim é também o grito de Amós. É o grito de quem ousa dizer, não deveis fazer isto. Olha o que ele diz. Por causa da vossa soberba, jurou o Senhor, nunca esquecerei o mal que vocês fizeram ao meu povo. Jurou o Senhor, eu nunca esquecerei o mal que vocês fazem ao meu povo. Traga para si a palavra. É Deus quem fala. E aqui não há julgamento, Deus me livre. Aqui há um desejo de proclamar a palavra, porque quem julga é o Senhor. E ele diz, juro. Deus diz, juro, não esquecerei o mal que vocês fazem ao meu povo. A vós que explorais os pobres, que enganais, ai de vós, porque eu os julgarei. Palavra do Senhor. Foi por isso que a gente ouviu o Salmo. Louvai o Senhor, todos os povos. Libertai-vos das mazelas. Louvai ao Senhor, ó igreja, nação santa, povo eleito. Louvai a Deus. E não vos deixeis enganar pelas coisas do mundo. Sede de Deus, e Ele não vos faltará. Foi o Salmo 112. Depois nós ouvimos a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. É uma carta cheia de afetividade. Timóteo fora gerado na fé por Paulo. Companheiro de prisão. Timóteo, antes de tudo recomendo que vocês façam preces, orações, súplicas por todos os homens. Que pedido belo! Orem pela conversão dos pecadores. Apresente a Deus súplicas, ações de graças por todos os homens e mulheres. Orem pelos governantes e por todos quantos ocupam cargos altos, a fim de que possam levar uma vida tranquila, praticar a justiça e serem agradáveis a Deus. É palavra do Senhor. Para os reis, rainhas, presidentes, primeiros ministros, senadores, deputados, governadores, é palavra de Deus. Orem, pede Paulo à igreja, para que essas pessoas que ocupam cargos altos possam levar uma vida tranquila, justa, irreparável diante de Deus. Porque isso é agradável ao Senhor. Pois há um só Deus, um só mediador entre o céu e a terra, o homem Jesus Cristo. Eu acho essa palavra de São Paulo de uma profundidade.
ele não diz apenas o mediador é Cristo, um homem, um irmão nosso, Deus conosco, mediador eterno entre o céu e a terra, o homem Jesus Cristo. É lindo, né? É a essa pessoa humana e divina que nós seguimos apaixonadamente. É a ele que a igreja deve render culto e não aos homens. Não devemos prestar culto às pessoas. Devemos servir unicamente a Deus. Por isso a palavra é tão clara quando diz: tudo o que fizerdes, prestem atenção, tudo o que fizerdes, por palavras e atos, atos e palavras, fazei-o em nome de Jesus, segundo os critérios de sua fé, no Deus único e verdadeiro, que julgará os vivos e os mortos. No Evangelho, nós ouvimos a narrativa de mais uma parábola, as parábolas de Jesus. Ensinamentos extraordinários. Eu fico pensando como o Senhor, olhando as multidões, Ele cria, imagina, conta histórias para fazer chegar às pessoas a mensagem que Ele trazia, a mensagem do Pai das misericórdias, a mensagem do Deus que veio para salvar o mundo inteiro, todos os homens, todas as mulheres. Fala de um administrador desonesto. Quanta gente, quantos administradores desonestos. Como a parábola se aplica, né, à realidade. E o homem chama seu administrador e pede que ele lhe preste contas. E ele vai dizer: o que é que eu vou fazer agora? Vou perder meu emprego, meu prestígio? E começa a arquitetar, como sempre fazem os que não são de Deus, ideias, projetos contrários àquilo que é decente, honesto e justo. Quando o homem se afasta de Deus, facilmente ele se corrompe. É verdade. E o inimigo trabalha nesse sentido. Quando a gente se afasta de Deus, a gente se fragiliza e com qualquer coisa a gente pode perder de vista o essencial da nossa vida, sermos de Deus, a quem um dia teremos de prestar contas. Ouviram? E o Senhor diz: os filhos do mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Uma verdade. Os filhos do mundo são espertos nos seus projetos para enganar o povo com qualquer coisa, para corromper, para usufruir de bens. São espertos. Mas essa esperteza os levará para a perdição. Observe como se desenrola a história, a parábola. Os filhos da luz brilham porque carregam dentro de si um tesouro mais precioso do que o ouro e a prata. Os filhos da luz desejam santidade, não vão ceder às propostas enganadoras do inimigo, resistirão. Por isso eu já ouvi de pessoas simples, humildes, pessoas de Deus, dizerem assim, tirando o chapéu: Padre, minha riqueza é Deus. Aí está o segredo, aí está a novidade do reino. Não aceitam o que é injusto, não se conformam com situações de miséria, de fome, de pobreza extrema. Carregam dentro de si o desejo de solidariedade, de fraternidade. São pessoas sempre dispostas a servir, porque dentro delas carregam o Deus amor,
que os impulsiona para servir sem nada querer em troca. A palavra-chave do Evangelho de hoje é exatamente aquela que nós podemos dizer, escutem bem, assim, quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. É o versículo 10 do capítulo 16 de Lucas. Quem é fiel nas pequenas coisas, vai ser fiel também nas grandes. E Jesus acrescenta, porém, quem é desonesto nas pequenas coisas, vai ser sempre desonesto. Mesmo que se apresente assim, como sendo o que não é. Meu pai me ensinava assim, deixa eu dizer, meu filho, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. É a mesma coisa. Porque o ato está na maldade de se apropriar daquilo que é alheio, daquilo que não é próprio, daquilo que não é decente, daquilo que é injusto. É como aquela senhora que vem e pergunta, padre, uma mentirinha é pecado? É, minha comadre, é pecado, não existe mentirinha não. A mentira falseia a verdade, aí está o pecado. O pecado é quando a gente distorce a verdade, ou carrega no coração maldade. Tanto faz como tanto fez. Aquele homem tinha tanto ódio de uma pessoa que desejava matá-la, nunca o fez. Ele já é assassino, segundo a lei de Deus, porque carrega dentro de si a maldade e o desejo de ter a vida do outro. O que caracteriza o pecado não é o tamanho, nem o efeito dele, é a causa pela qual você o pratica. Dá para entender ou querem que eu explique? Entenderam ou não? É. Um olhar de maldade já está carregado do pecado. Mas um olhar de ternura, ou um olhar de perdão para quem te ofendeu, é também sinal da graça, é sinal do reino, é assim, sinal do Espírito de Deus em você. Tudo depende de nós. E Jesus diz, por isso, se vós não sois fiéis no pouco, não sereis também no muito. Ninguém pode servir a 2 senhores. Essa é a mensagem chave do texto que ouvimos, Lucas 16, 1 a 13. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Guarde isso. Não podeis servir a Deus com um pé na frente e outro atrás. Não podeis dizer que sois de Deus se as vossas práticas não batem com o Evangelho. Parece aquela senhora que um dia, lá em Boa Viagem, onde eu celebro uma vez por mês, e faço atendimento a tarde toda, ela veio e disse, Padre Adilson, eu gosto muito de ouvir suas pregações, mas eu queria lhe dizer uma coisa, eu sou a favor do aborto. Eu me levantei e disse, epa, minha senhora, escute-me, a senhora sou católica, venho sempre à sua missa e todo domingo estou aqui. Disse, não venha mais não. A senhora não é católica, a senhora é uma apóstata. A senhora sabe o que é apostasia? Ela ficou assustada, disse, é quando um cristão nega a sua fé. A senhora, com todo respeito, porque ela ficou assustada, por amor a você, minha filha, num desejo de que a sua alma não se perca, ou a senhora se converte, e eu falo assim, ou a senhora vai para o inferno. Ela começou a tremer. Vai para o inferno, e o inferno existe, mesmo que estejam dizendo por aí, até dentro da igreja, que não existe inferno nem céu, ambos existem, e para o inferno eu não quero ir. E diga você, nem eu, diga, quem não falou, pelo amor de Deus, diga, para o inferno eu não quero ir. Morte o povo, meu filho. Pois é, Deus me livre, sabe o que é o inferno? É a frustração plena do projeto humano. É o fracasso da pessoa na sua totalidade. É a ausência do amor.
Imagine isso. Por isso a Bíblia o pinta de forma dramática, porque onde não existe amor, imagina, existe sofrimento, frustração, queda, fracasso, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Um menino no crisma, eu sou catequista agora, depois da pandemia, na pandemia eu resolvi ser catequista, cuidar de formar especificamente quem vai se crismar. E o menino perguntou: padre, o senhor fala assim tão entusiasmado de que nós somos a imagem de Deus? Um adolescente, como é que eu posso ser a imagem de Deus se eu tenho um rosto, um nariz, orelha? E o senhor disse que Deus é espírito. Me explique, padre. Eu olhei para ele e disse: você é a imagem de Deus quando você é capaz de amar, porque João diz: Deus é amor. Todo aquele que ama conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E para amá-lo é preciso você enxergá-lo no próximo, pois a palavra diz: quem diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama a seu próximo a quem vê, é mentiroso. Religião, seja ela qual for, sem amor, sem caridade, escutem-me, é propaganda enganosa. Deus é amor. O inferno, eu disse o que era, né? É ausência do amor, fracasso pleno, derrota, porque a pessoa assim o quis, porque Ele, o Pai, enviou seu Filho para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu desci do céu, diz Jesus, não para fazer minha vontade, é lindo esse texto de João, no capítulo 6, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. O céu é o oposto do que eu falei, é a felicidade plena, imensurável, realização total da pessoa, alegria sem fim, perfeição suprema, vida eterna. Como a gente deve dizer: eu quero o céu, eu quero o céu. Estão entendendo? Diga: eu quero o céu. Ô comadre, por que ficou calada? A senhora não quer o céu? Não fale. Quem quer o céu, diga: eu. Agora, também depois de um aperto desse, quem não falasse, né? Pois é, quem não quer o céu, quer ir para onde? Não fala não. Para lá ninguém deve ir. Só vai quem não conhece uma pessoa, amável pessoa, desculpa a emoção. Amor de todo amor, pessoa humana e divina, Jesus, sempre presente no altar, te esperando na tua capela, na tua matriz, na tua cidade. Eu estou aqui, sou eu. Vem a mim e viverás. O Evangelho termina, pois, com essa advertência que eu quero citá-la para terminar essa homilia. Ninguém pode servir a dois senhores. Ouviu? Pois ou se apegará a um, se apegará ao mundo, ou odiará o outro. Assim, não podeis servir a Deus e ao mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É palavra de salvação.